pessoal, tô tranquilo com vocês? Então, essa aqui é a aula de inglês que vocês terão, tem lá na apostila, que são os plurais dentro da língua inglesa. Então, as palavras, a gente sabe que dentro da língua portuguesa nós temos os plurais das palavras e dentro da língua inglesa não seria diferente. Então, porém, como na língua inglesa, na língua portuguesa, na língua inglesa a gente tem as regrinhas e eles também têm. Então, os plural dos substantivos. E então, primeiro ali, ó, o mais simples, quando a gente fala, por exemplo, pato, no singular, patos é plural. A gente já sabe que a criança da letra S é plural. O mesmo acontece na língua inglesa. Por exemplo, se eu falar notebook, tá, que é caderno em inglês, notebooks, quer dizer que é mais de um caderno. Eraser, tá, eraser, apagador, erasers, quer dizer que eu vou ter vários apagadores. Então, é simples, essa aqui. Porém, existem palavras que não admitem no final somente o S. Ele tem que ter um acréscimo de outras letras. Então, aí, nós temos a primeira regra. As palavras que terminarem com as letras X, SH, CH, SZ, não vão só o S, vai o E mais o S. Por exemplo, box, tá? Que é caixa, então nós vamos falar boxes, tá? Brushes, que é escova, brushes, tá? Bus, tá? Só dá uma S a mais. Então, quando termina com essas letras ali que estão em negrito, nesse caso a gente vai ter o acréscimo do ES. Agora, quando as palavras terminarem com Y, nós tiramos o Y e acrescentamos o IES, tá? Fly, flyers, a mosca. Baby, babies. Então, nesse caso ali, eu tirei o Y fora e acrescentei o IES. Agora, porém, tem uma regra. Anteriormente, por exemplo, baby, o B e o Y era com uma consoante. Porém, quando uma palavra terminar com o Y, mas antes do Y tiver uma vogal, aí só acrescenta o S, tá? Ali, por exemplo, play, termina com Y, seria o certo, e S não, porque é play, antes do Y tem a letra A, que é uma vogal, então vai ser acrescentado somente a letra S, tá? Toy, que é brinquedo, toys. Uma outra regra, quando os substantivos terminarem com a letra O, tá? Precedido de consoante, aí se acrescenta o S, ES, tá? Então, temos tomates, tá? Negro, negros, tá? Nesse caso, terminou com O, mas antes do O a gente tem uma consoante. E aí, nesse caso, vai ter o ES no final. Diferentemente, por exemplo, da palavra rádio. No caso ali, antes do I, antes do O, nós temos o I, que é uma vogal. Aí também só vai o S no final. Porém, nós temos uma outra, onde a gente tem palavras que terminem com F e FE. Nesse caso, tira-se o F e o FE e se acrescenta o VES. Por exemplo, ali nós temos a penúltima palavra ali, wife, que é esposa, wives, é esposas, tá? Self, que é ego, selves. Fica meio estranho self, né? Mas, por exemplo, vida, life, vidas, lives, tá? Ou lives, como queiram, tá? Então, vocês notem que aquela final ali, o F e o FE, ele some e é acrescentado somente o VES. Porém, tem palavras que não seguem nadinha dessas regras, tá? Elas são específicas para eles. Por exemplo, quando eu falar um homem, é man, tá? Agora, quando eu falar mais de um homem, é man, tá? Uma mulher, woman. Mais de uma mulher, woman, tá? Se eu falar pé, é foot. Se eu falar pé, feet. Vocês estão notando que tem regras específicas? Se eu falar mouse, é rato. Se eu falar ratos, mais, tá? E em crianças, children,
e crianças, children. Vocês estão vendo que ele não segue nenhuma regra básica? Então são chamados plurais irregulares, porque eles não são regulares igual aos outros. Os outros não, acabou com aquela letra, só tira e coloca outra, ou simplesmente acrescenta outra. Então isso aqui são, por isso que eles são chamados irregulares, tá? Então é importante a gente saber que existem isso. E a gente tem muito dentro da língua portuguesa. Por exemplo, o verbo ir. Eu vou, ele foi, nós iremos, vós ireis, eles irão, eu fui, e assim vai. Então, são verbos irregulares que nós temos. Aí a gente não está falando de verbo, está falando de substantivo. Mas para vocês entenderem que também tem dentro da língua portuguesa, tá? Então, assim, isso aqui são regrinhas que são bem importantes vocês estarem lendo, revendo elas. Espero que vocês tenham compreendido. E see you! Até a próxima!